Minas Gerais. Começa agora On FM News, segunda edição, especial eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas, GRB Correias, Central de Compras, Universal Imóveis, Rede Setor 1, Clima Frio, Unimed Juiz de Fora. Em Juiz de Fora são 17h02. Muito boa tarde, amigo, amiga, você internauta, você que está nos acompanhando ao vivo pelo 107.7, também está ligadinho com a gente por meio das redes sociais. Estamos no YouTube, Rádio On FM JF, e também estamos no nosso aplicativo especial. Pode nos ouvir. Quer também acompanhar a gente pelo Instagram? Rádio.onfm. Hoje estamos recebendo o candidato Júlio Delgado, do MDB, candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, dando sequência à nossa série de entrevistas e sabatinas, para que você possa conhecer um pouco mais das propostas do candidato. Júlio, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Vamos falar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para o internauta, por que se candidatar à Prefeitura de Juiz de Fora, você que tem vários mandatos como deputado federal e de uma família absolutamente tradicional, com Tarcísio Delgado, prefeito também por algumas vezes da cidade. Ricardo, um prazer estar aqui, muito boa tarde. Ao Daniel também, que está aqui na operação de som, nosso companheiro, já tivemos com eles em outros eventos, Daniel Barbosa, e o Anderson também, que a gente já conhece, tem uma trajetória de trabalho junto aqui em Juiz de Fora, na 107.7 On FM, um prazer estar aqui com vocês e dizer já na primeira resposta sua, a sua indagação aí, porque eu honrei Juiz de Fora sempre nos mandatos que exerci como deputado. E tinha sempre esse dilema, de certas vezes as pessoas podem falar e me perguntaram assim, o cavalo já passou arriado para você em outras vezes e você não montou por causa de quê? Por que você nunca foi candidato? Tinha algumas peculiaridades importantes. Meu pai, algumas dessas, foi candidato até 2008, quando foi a última vez candidato a prefeito. Naquele momento tinha uma ocasião para a gente ser candidato. Eu estava exercendo o mandato e isso pesou, o fato de exercer o mandato, que eu vou te justificar na frente. E depois, quando a gente veio, tinha ocasiões. Eu estava em Brasília envolvido em causas muito importantes. Estava envolvido em causas na apuração, por exemplo, do Mensalão, uma eleição que antecedeu as eleições de 2006. Naquela época eu era relator do Zé Dirceu e isso me fez ter que ficar lá para poder cumprir a minha obrigação como parlamentar e tinha sido eleito para isso. Depois, em 2012, teve a Lava Jato, Eduardo Cunha também, eu estava num embate pesado com ele, tinha uma eleição seguinte, a gente não podia largar, muitas pessoas foram fazer campanha e eu estava tomando conta do que era o meu dever como deputado eleito, né? E tivemos a candidatura de companheiros, amigos, meu pai, o Wilson, gente do nosso meio, que era candidato, que sempre fez com que, de certa forma, declinasse. Mas o que pesou mais esses períodos todos é porque eu exerci um mandato eleito pelo povo, né? E eu acho muito feio a pessoa largar aquilo que ela começou no meio do caminho. A pessoa se elege para uma coisa e faz a eleição do meio como trampolim. A gente tem eleições municipais para discutir o município. Por isso que nessa eleição essa questão da polarização não deveria pegar. Porque um prefeito de Juiz de Fora ele tem que ser amigo da cidade, não tem que ser amigo do presidente ou do governador. É amigo ou inimigo, as coisas vêm ou não vêm para cá. E eu sempre tive mandato. E como eu não gostava de largar mandato no meio, como todos fizeram, eu não sei se vocês três sabem disso, vocês três e os ouvintes, e o telespectador e todos, só tem 2 políticos na cidade, 2, que nunca largaram o mandato no meio para exercer um outro. Os outros todos largaram. Todos. A Margarida é uma que largou o mandato no meio e o suplente dela é lá de Ituiutaba e levou recursos para Ituiutaba. Tem gente agora nessa candidatura querendo largar mandato no meio para poder fazer trampolim para a próxima eleição. Eu não. Eu tinha essa obrigação, o cara que votou em mim aqui de Chácara, de Coronel Pacheco, de Bias Fortes, de Pedro Teixeira, da nossa região, de Lima Duarte, ele também votou para que eu pudesse representar Juiz de Fora e a região. E assim eu sempre fiz. De certa forma, eu ia estar dando uma banana, né? Um abandono no caminho a esse eleitor que me elegeu para uma coisa para poder disputar outra. Dessa vez eu fiquei sem mandato. Pedi a eleição em 22, não tem nenhum problema dizer isso. E eu encontrei uma senhora que disse isso. Nem sempre quando Deus te abre a porta, é a que você quer que abra para você. Ele precisou fechar a sua para deputado. Se você tivesse ganho, você saía para prefeito? Eu falei, talvez não, porque eu nunca fui de largar mandato no meio. Ela vai dizer, pois é, precisou você perder, ficar sem mandato, para estar desobrigado com os seus eleitores da eleição de deputado, para você dedicar esses próximos 4 anos a Juiz de Fora. Então esse é o motivo que eu, com muito orgulho, dessa vez me apresento para a cidade, tentando servir o povo de Juiz de Fora
agora como prefeito. Júlio, vamos falar então das suas propostas, temas que inclusive você vem contestando muito, números que vêm sendo divulgados pela atual prefeita, candidata à reeleição. O que hoje na prefeitura, na condução do município, impacta mais, que você questiona e tem solução para apresentar? Olha, Ricardo, essa é uma boa pergunta, porque o que acontece hoje nas pesquisas é o seguinte: eu não sou desacreditar a pesquisa, porque quando a pesquisa é favorável para nós, eu vou falar que essa vale, e as outras que estão desfavoráveis não vale. Eu questiono números, posso fazer levantamentos, porque a gente tem estudo interno de não divulgação, né? O que está tentando se passar para a cidade é que a cidade, o caso está resolvido, a eleição está resolvida, é fato consumado. E não é isso que a gente sente. O que está tentando se passar para a cidade é que, fulano já vai ganhar mesmo, vamos decidir isso dia 6 para acabar logo, por que não vão ter mais 3 semanas de campanha? Só que o eleitor tem que ficar atento e analisar que essas 3 semanas a mais vão repercutir na vida dele nos próximos 4 anos. Então, talvez você tenha mais 3 semanas para saber a verdade que está sendo dita. Porque apresentar programa caro, você pode ver a proporção dos partidos que receberam alguns candidatos e nós, né? O partido da prefeita recebeu oficialmente R$4.400.000. Então, ele faz uma campanha cara, bem formatada, rica, e apresenta isso como um quadrado de uma cidade boniteza. Quando a gente vai para as ruas, não é isso que a gente escuta, não é isso que o povo fala para a gente. Sistema de transporte público em péssima qualidade, saúde mal atendida, questão de insegurança na cidade muito grande, a questão de esporte que nós todos gostamos tanto, de certa forma abandonada, agora tentando vitalizar com o ginásio, que foi 10, 12 anos depois de iniciadas as obras, concluído parcialmente para poder inaugurar antes. São várias questões que a gente tem que discutir, que a gente pede para o eleitor o seguinte: reflita um pouco, tem muita coisa sendo maquiada. Quando chega no segundo turno, o tempo é igual, os comerciais são igual, então tudo se equipara. Ali é um com o outro, 50% para cada um, não tem a vantagem que a gente vê hoje. Enquanto eu vou para os comerciais da televisão com 12 comerciais por dia, a candidatura da prefeita tem 32. Então é quase 3 vezes o número que eu tenho. Essa desproporção faz com que as pessoas possam achar que está tudo bem e não está. Por isso que a gente tem essa luta de até o dia 6 tentar levar a eleição para o segundo turno, e eu tenho certeza que se a gente chegar lá, a gente vai contar essa realidade por mais 3 semanas e talvez mudar o caminho que o Juiz de Fora está tentando manter, e que eu acho que é muito perigoso para o futuro da cidade. O que a gente recebe mais, tanto aqui na rádio, tenho certeza os outros veículos de comunicação, questionamento hoje sobre o transporte coletivo, sobre saúde e segurança. O que você tem a dizer sobre o transporte coletivo, que tem ainda subsídio, cortaram linhas e que muito se questiona, apesar de ter a gratuidade aos domingos? Eu vou abordar, você viu que no início eu coloquei esses 3, porque você tem como foco, porque vocês são de uma rádio de comunicação e recebem demanda aqui o dia inteiro, o pessoal ligando, falando, tá acontecendo isso, vamos para o transporte público para começar? Transporte público, a questão primeiro da mobilidade, que é um caos que se torna a cidade, com todo mundo vindo para cá. Não se tem um sonho de Juiz de Fora de tentar resolver essa forma como um todo. Quando coloca no transporte público, o cidadão tem que entender o que é subsídio. Subsídio é aquilo que a prefeitura arrecada do recurso próprio. Por exemplo, aumentou demais o IPTU. Aí a pessoa vai e justifica ter um subsídio que é dado para a única empresa que explora o transporte público para poder justificar o busão do domingão. Então a pessoa tem um aumento de quase 60% do seu IPTU para poder andar de graça, porque o ônibus anda de graça no domingo, e já tem uma lei federal que está sendo votada para poder decidir que todas as cidades do Brasil terão um ônibus de graça no domingo. Isso é uma prática que vai ser adotada nacionalmente. Não é nenhuma vantagem fazer isso. A desvantagem é que aqui em Juiz de Fora tem redução da frota e ônibus em péssimas qualidades, né? Domingo retrasado eu estava lá em Monte Verde, que foi no torneio de futebol, Monte Verde, distrito nosso. Domingo a frota diminui, vindo para cá. Em vez de passar 6 linhas, passam só 3. O último ônibus que vinha, era 5 e pouco da tarde, Ricardo, ele morreu, apagou, a bateria não pegava. Tinha quase 50 pessoas dentro do ônibus. Tiveram que descer, todo mundo sabe que ali é um AMG, que vem de Santa Bárbara de Monte Verde, e empurrar o ônibus para poder o ônibus pegar, para poder voltar para Juiz de Fora. Porque se o ônibus não pega e morreu ali, ia ter que esperar um socorro para vir aqui, uma carga de bateria para poder o ônibus andar. Quanto tempo esse pessoal chegaria na cidade? Esse é um defeito. A roda do ônibus me quebra no Jardim de Alá. O ônibus me pega fogo no Sagrado Coração. A barra de direção me quebra, entrando ali na Avenida Brasil, ali em frente do Dom Pedro, ali no Partido Alto. Isso tudo aconteceu com os ônibus porque o quê? Não existe um engenheiro mecânico para dar um laudo pericial para testar a qualidade do veículo. Hoje, em Juiz de Fora, todo mundo vai andar e anda. Quando você descer daqui hoje, começa a reparar. Atrás do ônibus vai lá escrito carroceria.
2020, 2021, 2019, 2023, carroceria. Será que o sistema de freio, suspensão, motor, barra de direção daquele 11 que bateu lá no Partido Alto estava colada? Ela não estava parafusada, não. E ela arrebentou, o motorista se acidentou. A outra coisa, transporte público. O motorista tem que fazer múltipla função. O motorista é motorista, está no contrato de trabalho dele, na carteira. O motorista hoje é motorista, estão tirando os trocadores, pobre coitado do trabalho deles. A gente tem na nossa proposta clara uma substituição desse nome para auxiliar de transporte público. Ele vai auxiliar o motorista. Quando entra um portador de deficiência e 80% dos ônibus, o elevador do cadeirante não funciona, tem que o motorista ir buscar a pessoa com deficiência, subir para o ônibus carregando no colo. Depois ele tem que subir com a carreira. Enquanto ele está fazendo isso, um malandrinho está lá indo na caixa do pagamento, porque não tem trocador, e roubando dinheiro que o motorista tem que prestar conta. O motorista não deve fazer isso, nem pode. É fora de atribuição. Isso não está no seu contrato de trabalho, mas ele faz. E muitas vezes. Depois ele tem que servir como auxiliar. A gente propõe isso para dar um transporte público mais digno. Não se trata só de dar o domingo de graça, não, porque se paga caro por isso. 150 milhões foram pagos até julho para a empresa concessionária. E o mais grave, existe um sigilo de um estudo da tarifa entre a prefeitura e a universidade. Tentaram entrar até com direito de resposta no meu programa, que eu denunciei isso. Não conseguiram, por quê? Porque existe esse convênio entre a universidade e um sigilo de 10 anos. Você sabe o valor, você não sabe qual que é o valor total anual desse subsídio e o que ele financia. O que a gente sabe é que a linha que é adotada hoje e aprovada pela atual gestão é a redução do número de servidores, principalmente o pobre coitado dos hoje trocadores, que a gente quer dar mais dignidade e chamá-los de auxiliares de transporte público. O sistema de transporte público Juiz de Fora é o grande calcanhar de Aquiles da Margarida e ela identificou isso, tanto que ela muda a sua linha, porque sabe que isso tem que ser melhor discutido e mais transparente com a sociedade Juiz de Fora. Nós estamos conversando com o candidato Júlio Delgado, do MDB, candidato à Prefeitura de Juiz de Fora. Ele vai contar mais sobre as suas propostas, avaliar também temas importantes de impacto em nossa cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já pela ON-FM. Você já sabe, nosso programa especial Eleições 2024. Até já. Especial Eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas. GRV Correias. Central de Compras. Universal Imóveis. Rede Setor 1. Clima Frio. Unimed Juiz de Fora. Marcas que apoiam a boa música da Rádio ON-FM. Vidraçaria Abreu e Abreu, representante autorizado Blindex em Juiz de Fora e região. Rua Benjamin Constant, 57. Telefone 3216-7436. Na GRV Correias, você encontra tudo em artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de água em sítios e fazendas e materiais de segurança com o melhor preço da região. Você encontra GRV Correias em 3 endereços. Rua Floriano Peixoto, 150, Avenida Rio Branco, 670, esquina com a Avenida Brasil. E em Benfica, em novo endereço, na Rua Martins Barbosa, 110. Seja você, seja em voga. 107,7. Essa frequência está on. Especial Eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas. GRV Correias. Central de Compras. Universal Imóveis. Rede Setor 1. Clima Frio. Unimed Juiz de Fora. Estamos de volta às 17h16, ao vivo pela ON-FM, ouvindo as propostas do candidato Júlio Delgado. Júlio, vamos falar sobre outro tema muito importante, que é a saúde em nossa cidade. O que você tem visto nas andanças, o que tem de discrepância em relação a números que são divulgados? A gente pode entrar na questão do pronto-socorro, das unidades de saúde, que muitos reclamam que está abrindo, mas que não tem profissionais. Fila também para cirurgias eletivas. Quais são as suas propostas? Primeiro que a gente tem que trabalhar com mais emergência na questão para começar a aplicação de recursos. Já se aplicou por qualquer prefeito de recursos do Tesouro 29% do orçamento municipal com saúde. Hoje se aplica 22%. É o que é obrigatório
pela legislação, pela Constituição Federal. Então só não aplica menos porque a legislação, porque senão vai pedalar de novo. Já pedalou em outras questões, e que nós vamos falar aqui de alguns empenhos que foram cancelados e refeitos no orçamento do ano seguinte, mas na saúde usa-se recurso, inclusive de emendas nossas, minha como parlamentar, dos outros ex-deputados como parlamentar, e essas emendas entravam para a composição do gasto obrigatório com saúde, e isso não pode. A nossa empresa tem que ser da despesa corrente. Então, usa-se menos recurso do que o necessário. E eu te dou aí um exemplo, você vê como é que a saúde de Juiz de Fora, hoje, diferente do que é dito, ela é falha. Existe um programa Cidade Saudável, do Ministério da Saúde. Não é da época da pandemia, não, tá, gente? Porque na época da pandemia teve muito dinheiro para a saúde. Não faltou dinheiro nos municípios, não. Aqui de fora perderam foi vacina, na época da pandemia. Estou falando agora. Agora, dados desse ano, Juiz de Fora tem, no último IBGE e do recálculo, 570 mil habitantes. Fora a população circulante, que todo mundo sabe das cidades vizinhas que vem para cá. Mas 570 mil. Juiz de Fora tem uma das maiores redes de cobertura de saúde suplementar. O que é saúde suplementar? É quem tem direito a um plano de saúde. Talvez nós aqui tenhamos direito. Tem outros que não têm, a grande maioria não tem. Mas no Brasil essa média é 25%. Em Juiz de Fora são 44%. 44% das pessoas têm algum tipo de cobertura para consultas e exames, que esse é o grande gargalo da atual gestão que a gente tem que suprir. Isso tem que fazer um trabalho de impacto grande na nossa proposta nos primeiros 100 dias. Reduzir essas filas. As filas são muito grandes. Todas elas. Depoimento toda hora. Falta medicamento nas UBS. Falta fita glicêmica no pronto-socorro. Pintar o pronto-socorro do lado de fora para tapar as infiltrações, se fez. Mas do lado de dentro está em péssima qualidade. Péssimo estado de conservação. Péssimo atendimento. Por quê? Porque investe pouco. Mas eu estou te dizendo, se a saúde suplementar Juiz de Fora tem 44%, ela abarca 270 mil pessoas. A prefeitura fica responsável só por 300 mil. A prefeitura é responsável hoje, o SUS é responsável por atender metade da população de Juiz de Fora e atende mal. Isso não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde, do governo dela. O Ministério da Saúde diz que Juiz de Fora tem uma cobertura suplementar muito boa para um atendimento de saúde básica, primária e secundária muito ruim com o restante da população. Porque a pessoa pode não ter direito à internação, mas os planos que tem Juiz de Fora dão consulta, dão exames, e as pessoas fazem. Às vezes tem que complementar um valorzinho, tem muito órgão disso em Juiz de Fora. Agora, o grande problema é para quem não tem nada, que depende do SUS. 300 mil pessoas. A prefeitura devia cuidar só dessas 300 mil. E aí você chega lá para marcar uma consulta na UBS. Estender o horário, mas as turmas são intercaladas. O cara que atende segunda, quarta e sexta, não atende o cara que já tem o programa de saúde da família de terça, quinta e sábado. O mais engraçado é isso. Aqui em Juiz de Fora você tem dia marcado para poder ir no médico ou passar mal. Você tem que escolher. Se a sua turma for de segunda, quarta e sexta, você só pode marcar passar mal segunda, quarta e sexta. Se a tua turma passar mal terça, quinta e sábado, só pode passar mal nesses dias. As UBS estão aí para dizer isso. As pessoas estão nos bairros nos ouvindo e sabem do que eu estou falando. Muitas vezes transfere o médico que já tem relação. Teve uma senhora que demorou 9 meses para fazer um exame renal, uma ultrassonografia renal. Quando ela fez o exame que ela foi levar, ela estava viva. Mas o médico que tratava dela já não estava mais na UBS, já tinha sido substituído. Aí ela pega e fala assim, cadê a relação do médico que pediu o exame? O cara falou assim, vou ter que começar seu processo todo de novo, porque eu não conheço o histórico da senhora. É isso que está acontecendo em Juiz de Fora, questão de saúde. Péssimo atendimento, atende metade e atende mal. E, além disso, a gente precisa revigorar algumas coisas, como esse, o pronto-socorro, ter um centro de especialidades clínicas, que a gente propõe que seja lá no espaço, que nunca se mexeu, do chamado hospital regional, e também mudar a estrutura. Hoje, em Juiz de Fora, quando você quer fazer um exame além da UBS, que está fechado e não consegue uma consulta, você tem que ir no Pan-Marechal. Se for um exame de sangue, de urina e tudo, você tem que ir lá na Vila Ideal. Para você ir pegar de sangue e o resultado é lá no Hemominas, na Vila dos Andradas. Tem que ficar para dentro, não pode coitar do cidadão passando mal, transitando pela cidade. Você tem que pegar um local, ali poderia ser um centro de especialidades, e a Secretaria Municipal de Saúde, concentrar em um espaço só, para que a pessoa possa ter um melhor atendimento, mais facilitado, principalmente para quem é deficiente, para quem é criança. Nós temos tantas crianças com espectro autista que não tem um lugar de referência. Então, isso poderia ser esse local de referência receber e liberar esses espaços em Juiz de Fora que estão sendo invadidos, aqueles abandonados por população de rua, e espaços públicos que eram para ser para a área de saúde, e hoje a Secretaria de Saúde tem que alugar, gastando muito mais recurso. Recurso esse que, volto a dizer, está cada vez menor aqui na nossa cidade.
Júlio, o tema é amplo, né? Daríamos para conversar mais tempo. Vamos falar sobre outro aspecto muito importante. Vamos falar sobre a segurança também de nossa cidade. Quais são as suas propostas para a segurança? A gente sabe que tem a responsabilidade federal, principalmente a estadual, mas tem a municipal. E essa história, né, que eu ouço há 30 anos no rádio, sensação de segurança, a pessoa que está é segura 100%. Sensação de segurança não existe. Eu só faço uma pergunta para o ouvinte, para o telespectador, para vocês três. Alguém se sente seguro andando no centro de Juiz de Fora hoje? Depois das 8 horas da noite? Já cruzei com você lá na São João, depois das 7h30. Se não ficar aqueles bares em volta do central aberto, o resto é uma escuridão só. Os próprios bares ainda não têm uma seção de iluminação e tudo. E vem se falar que colocou 300 câmeras de monitoramento para uma cidade do Porto de Juiz de Fora. Hoje eu perguntei lá no Mariano, que eu fiz visita, se tem câmera de monitoramento lá. Se tem em Santa Luzia, se tem no Ipiranga, se tem em São Pedro, se tem câmera de monitoramento na Praça de Benfica, no Araújo. Não. Tem câmera de monitoramento na Rio Branco. E aí, quando atende mal. Escurece a cidade. Nós estamos fazendo um trabalho em cima disso. Quem vai andar da Mr. Moore até a Independência, até a Itamar Franco, e quem vai andar da Rio Branco até a Getúlio, nesse quadrado, até a Praça da Estação, que é o coração de Juiz de Fora, se sente extremamente inseguro, certo? Por quê? A gente tem uma proposta da JF pacificada, que é essa integração. A gente sabe que a repressão é feita pela Polícia Militar. Tem também alguma apuração de crime organizado, que é a Polícia Federal. E nós temos a Guarda Municipal. Mas a Guarda Municipal não pode funcionar até às 19 horas e fazer ronda no centro da cidade. Ela não pode repreender o crime em determinado bairro. Mas ela trabalhando com a JF pacificada, que é a nossa proposta, uma integração em que ela possa fazer ronda também. Lógico que a presença da Guarda Municipal inibe a ação da bandidagem em algum desses locais. E se ela precisar ter necessidade de apurar, né, uma repressão ou algo que esteja acontecendo, é uma fácil comunicação se a gente tiver um órgão de interligação das forças de segurança da cidade, federal, estadual e municipal, que está da guarda, para ela não ficar fazendo só travessia de pedestre e cuidando do Parque Alves até as 8 horas. Depois disso, é aquela escuridão, é aquele medo das pessoas de transitarem pelo centro da cidade. A sensação de segurança de fora piorou e muito. E não é isso que tem sido dito aí, para todo lugar, dizendo que está tudo ótimo e tudo uma maravilha. Júlio, nós temos mais 5 minutos. Outro tema importante, educação. Creche, educação. O que você gostaria de falar sobre esse tema? Primeiro, de verdade, zerar a fila de creche, né? Não adianta falar que zerar a fila de creche é inaugurar uma creche no São Geraldo e falar para a mãe que tem vaga lá e a mãe mora no Santa Rita. Essa mãe, se estiver nos ouvindo, ela sabe o que eu estou falando. Porque eu fui lá conversar com ela. Ela tem que gastar 2 passagens para chegar até aqui e 2 para voltar. Ela chega a tempo do serviço? Porque a creche só abre 7h30. Se ela vier para cá, deixar a criança chegar ali 7 horas, tem que ficar esperando abrir. E sair, ela não chega na hora do serviço para trabalhar. Então, essa mãe me disse que ela tem que optar. Se ela trabalha ou se a criança vai para a creche. Como ela é diarista, tem dia que ela trabalha, tem dia que a criança vai para a creche. Ela alterna com o filho dela, para ter alimento, para ter dignidade de ter um lar. Em vez de se dar aluguel social, se dá aluguel emergencial. Tem gente que continuando morando na rua que recebe aluguel emergencial. Então, aluguel social é para essas mães, certo? Que tem esse espaço. Você tem que ter dignidade. Não zeramos. Existe uma fila invisível muito grande das creches de fora. Nós temos que zerar isso de verdade. Mas é no lugar que a pessoa mora. A pessoa tem que passar descendo de casa, descendo ali de cima do Santa Rita, desce nas creches ao redor e posso deixar. No máximo até o Manuel Honório. E do lado de cá, ela vem e vem trabalhar. E a mesma coisa, quando ela voltar, pega o filho dela e vai embora para casa. Não é o que está acontecendo hoje em Juiz de Fora, falando, tem creche nova inaugurada no São Geraldo para atender todo mundo. Do outro lado da cidade. Isso não é querer atender, isso é fingir que está resolvendo. E trabalhasse fortemente para que a gente tenha 100% das crianças nas escolas. Principalmente a gente adotar em Juiz de Fora o sistema de escola integral, pelo menos, até a 5ª, 6ª série do ensino fundamental. Né? Não vamos propor a escola integral, que seria ideal, até para o ensino médio, mas se você tiver a creche, completar a creche, o 4º, 5º, 6º ano do ensino fundamental, com escola integral, você vai estar dando mais dignidade para essas crianças, aguçar a curiosidade, e as pessoas não acharem que o melhor horário de uma escola é quando toca o recreio ou quando toca o final da aula. Não, você tem que dar incentivo. Pagar piso nacional do professor, se paga para os educadores hoje da rede municipal, mas não se paga para aqueles educadores que são obrigados das creches. E ter que fazer inscrição como educador, como professor. E isso não é feito.
Piso nacional é obrigação, não é nenhum benefício que é dado, é obrigação. Se ele existe nacionalmente, ele não se trata mais do que uma obrigação de ser pago. Em alguns municípios pequenos, tem a dificuldade e é vinculado por carga horária de jornada de trabalho. Juiz de Fora, uma cidade desse tamanho, piso é piso, tem que ser obedecido. E isso também aqui, numa parcela que trabalha nas creches, não acontece em Juiz de Fora, e é importante que as pessoas saibam disso. Júlio, teremos mais dezenas de temas significativos e importantes para a cidade. O tempo é curto, espero que você tenha gostado, aproveitado para dirigir aos eleitores. Você tem ainda mais 2 minutos e meio para trazer mais algum tema, alguma proposta importante, dirigir ao seu amigo eleitor, ao nosso ouvinte, espectador, internauta. Nesse espaço que vocês vão abrir, é muito importante realmente. Qualquer tema é um tema que você vê que abrange muito mais. A gente tentou sintetizar em 4 temas aquilo que a gente deseja no espaço que vocês estão me abrindo, que é muito, muito bom, para que o eleitor seja esclarecido. Eu aproveito esse final para dizer que eu estou me colocando à disposição de fora para servir, mas para ser transparente, para ser verdadeiro, para poder, não é ficar fazendo comercial e propaganda na televisão, volto a dizer, porque tem uma estrutura muito grande para isso, bem formatado, tentando passar a ideia de que está tudo muito bom e não está, né? A pessoa, quando chega no fundo do poço, como o Juiz de Fora chegou, subiu um pouquinho, ainda não está no mais ou menos, mas acha que já está melhor do que estava antes. Essa comparação não pode ser feita. Essa comparação tem que ser feita dentro da necessidade do cidadão. E eu pergunto, daquilo que é mostrado, da cidade boniteza que é mostrada, foi só chover, uma chuvinha leve e rápida, que caiu esse final de semana, e aí a boniteza cai no Cesar Alvim, cai lá na Vale do Ipê, onde é que a cachoeira e o reboco fez caindo por cima do Democrata, e a cidade toda sente isso. A cidade precisa saber o que é que ela espera, o que é que ela deseja, e eu tenho certeza que a gente mostrando um outro caminho é muito melhor, porque ele não tem nenhum motivo de enganar, de subverter o imaginário das pessoas para só conseguir um novo mandato e voltar novamente para fazer isso de ruim que está sendo feito aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado. Conversamos com o candidato Júlio Delgado, do MDB, trazendo propostas, temas, opiniões sobre assuntos importantes para a nossa cidade. Agradecemos imensamente a sua audiência, a sua participação. A gente volta ainda essa semana. Você sabe que de agora até as eleições teremos entrevistas, debates, opiniões, estatísticas e vamos falar também sobre a questão dos vereadores. Obrigado pela audiência, um grande abraço a você. Amanhã, 6h30, estaremos de volta com o FM News. Obrigado ao Daniel Barbosa, ao Anderson Salgado e com a produção da Tamires Mendonça. Ótima tarde. Você ouviu ON FM News, segunda edição. Especial Eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas. GR